dentro das casas que acontecia a catequese. Então, se você ainda não adquiriu esse material aqui, esse é o último documento que saiu agora sobre a catequese. Procure adquirir Diretório para a Catequese do Papa Francisco, para você poder estudar do número 224 a 235, ele fala só sobre isso, catequese na família. Eu vou abordar alguns pedacinhos aqui, só para a gente poder se aprofundar um pouquinho. Veja bem, ele escreve assim: a família é uma comunidade de amor e vida, constituída de um complexo de relações interpessoais, vida conjugal, paternidade e maternidade, filiação, fraternidade. Então, vejam bem, na família, um ponto alto que já está bem, vamos dizer, contemplado ali dentro é o amor e vida, que vem do próprio Deus. O amor da mãe, o amor do pai é o amor do próprio Deus. Para a criança, até os 5 aninhos de idade, para ela, o poder que um pai tem, o poder que uma mãe tem, é o mesmo poder de Deus para eles. Eles acreditam que o pai e a mãe conseguem fazer milagres. Eles só vão começar a perceber que o pai e a mãe não têm todo esse poder a partir dos 6 aninhos. Então, esse amor e vida constituída por Deus na vida familiar, né, esse respeito que a criança tem pelo pai e pela mãe, já é algo que vem de Deus. Depois, nesse mesmo parágrafo aqui, ele é o do 226, né, que é do capítulo que fala sobre a família, o capítulo 8º, né, o número 226. Aí ele continua mais um pouquinho. Mediante as quais cada pessoa humana é introduzida na família humana e na família de Deus, que é a igreja. Assim, a igreja se torna uma família de famílias e é enriquecida pela vida dessas igrejas domésticas. Então, vejam bem, para que a nossa igreja, lá a nossa paróquia, a nossa comunidade dê frutos, a nossa pequena igreja doméstica também tem que produzir frutos. Então, é uma reflexão muito bonita sobre essa importância do pai e da mãe serem catequistas dos filhos. Olhando um pouquinho mais sobre essa catequese na família, eles escrevem assim, não só o Papa Francisco, mas é claro que os catequetas que lá estavam juntos escrevendo esse documento. A família é um anúncio de fé, enquanto lugar natural no qual a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. Sobre essa base, é mais profunda a iniciação na vida cristã. Então, não precisa ser algo muito sobrenatural, muito enriquecedor, mas a catequese na família, ela pode ser de uma forma bem simples e espontânea. Quem de nós não se lembra, na nossa casa, né, as pessoas que já estão na minha idade, ou que estão um pouquinho mais jovem que eu, e os que estão ainda mais jovens também do que nós, né, que não se lembra, assim, na casa dos pais, quando se tinha aquele altarzinho, ou um oratório, né, um lugar, um espaço da casa reservado para oração. Isso, com o tempo, foi se perdendo. As famílias, começou essa imigração, vindo do sítio para a cidade, muda daqui, muda dali, casas pequenas, e esse espaço sagrado foi se perdendo, e deu lugar à televisão, deu lugar a outras coisas, a um som, uma foto de um roqueiro, sei lá, um cantor sertanejo, um time de futebol, e aquele espaço sagrado foi se perdendo. Então, é um lugar simples que nós devemos organizar nas famílias para que a gente possa retomar essa igreja doméstica.
O despertar para Deus, então é nessa vida familiar que se inicia a vida cristã. E a iniciação à vida cristã contempla os 3 primeiros sacramentos, que é o batismo, crisma e eucaristia. Essa é a ordem teológica dos sacramentos, tá? Batismo, confirmação e eucaristia. Daí, com a catequese renovada, se inverteu, ficou batismo, eucaristia e confirmação. Agora, com essa novo diretório e com essa catequese estilo catecumenal, já estamos conversando em retomar a ordem teológica dos sacramentos, que são batismo, confirmação e eucaristia. Então, olhando para essa iniciação à vida cristã, é dentro de nossas casas, nós podemos olhar para a nossa própria vida. O despertar para Deus. É dentro de nossas casas que vem esse despertar para Deus. Com as nossas padrinhos e madrinhas de batismo, padrinhos de crisma, o sinal da cruz, o olhar para uma imagem e dizer a mãezinha do céu. Por aí se começa o despertar para Deus. Quem foi que criou o mundo? Ah, foi Deus. É a resposta que a gente tem para a criança. Os primeiros passos na oração. Quando nós falamos aqui em oração, talvez uma família que não tenha muita evangelização, ela não ensinou os filhos a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, creio em Deus Pai. Mas ela ensinou as crianças, esses filhos, a serem de Deus. Porque são pessoas boas, pessoas do bem. Então, deu a essa criança uma educação na consciência moral, na formação do senso cristão do amor humano, que lá no primeiro slide eu falei sobre a fraternidade, né? Então, esse amor humano, que é a fraternidade, é na família que a gente aprende isso. É na família que a gente começa com essa consciência moral, se vestir de tal forma, se comportar de tal forma, não usar palavreados baixos, cuidado com essa boca suja. Tudo isso a gente ouviu muito de nossos pais, né? Tendo como reflexo, então, nessa criação, né, nessa educação, nessa formação cristã que as famílias passam para os seus filhos, mesmo inconscientemente, às vezes não tem nem consciência disso, tem como reflexo o amor de Deus Criador, que é o nosso Pai. Então, por mais que a gente esteja assim olhando e pensando, é muito difícil, as famílias não têm formação para isso, mas quem é que vai ajudar? Somos nós, catequistas. Então, veja bem, Dom Peruso, lá no final do ano agora de 2020, ele coloca para nós, então, ele envia para nós, então, uma carta, né, um circular, deixa eu achar onde está aqui, onde ele vai falar para a gente a importância da catequese na família. Na verdade, esse é o único modelo de catequese proposto para nós hoje na Arquidiocese de Curitiba. Se vocês ainda não receberam essa carta, depois a Joelma e os coordenadores da paróquia de vocês podem enviar para todos os catequistas. Nessa carta, Dom Peruso vem falando que a pandemia do Covid-19 ainda não cessou. Causou enormes transtornos para a vida social de nossas comunidades e famílias. Nós temos que ter essa consciência de que não é porque nós somos católicos que nós somos super-heróis. Nós também ficamos doentes. E se nós corremos o risco de também ficar doente, nós não podemos ainda deixar outras pessoas doentes. Aqui entra, então, aquela partezinha da caridade. Temos que ter caridade uns com os outros. E obediência aos nossos superiores, aos médicos, aqueles que têm entendimento dessa doença, dessa pandemia que está
destruindo vidas e destruindo pessoas e nos levando à morte. Então, Dom Peruso, ele vai dizendo para a gente a importância de olharmos para essa pandemia com muita seriedade. Aí ele coloca, então, algumas questões fundamentais do processo de iniciação à vida cristã. É decisivo o apoio, mais que isso, a participação do nosso pároco na catequese das casas e nos demais passos iniciáticos. Então, cabe ao padre aí da paróquia de vocês estar também por dentro desse assunto, apoiando também. De vez em quando, gravando um videozinho para que seja partilhado com todas as famílias. Assim como São Paulo escrevia lá naquelas cartas que ele escrevia para as comunidades, né? Eu vos exorto, irmãos, não desanimeis da caminhada. Sabe, aquela injeção de ânimo? Um padre falando, o pároco falando, isso ajuda as pessoas a terem coragem. Isso ajuda o catequista a não desanimar também. Então, muito importante o apoio do pároco. Então, o Peruso já dá o primeiro passo. O pároco deve estar consciente dessa catequese na família e estar ajudando. Depois ele vai dizer, incentivar a adesão dos catequistas e famílias daquela paróquia. Adesão dos catequistas. Essa é a nossa parte. Não podemos dizer, eu não consigo e não vou fazer. Não é por aí. Eu não consigo, eu vou pedir ajuda. Eu vou fazer a minha parte. Depois ele diz assim, não seria sensato, ao contrário, seria acomodidade, a simples procrastinação, eu acho que eu não li a palavra certa, mas é que eu não estou chegando muito bem, da catequese por causa da pandemia. Então, não é sensato, não é a gente ficar no acomodismo, mas é importante e pôr a culpa tudo na pandemia. Se nós estamos com esse desafio hoje, vamos enfrentar juntos outro desafio. E depois ele coloca mais alguns outros passos. Eu vou um pouco mais para frente para a gente não se prender muito aqui. Depois ele coloca orientações para a catequese em estilo catecumenal. Então, vale a experiência eclesial dos encontros de catequese nas casas, olhando lá para aquelas primeiras comunidades cristãs, lá naquele povo que rezava dentro das casas, e que nem podia mostrar que eles eram cristãos, porque se eles fizessem isso, eles eram mortos, eles eram jogados para a pena de morte. Então, eles não contavam que eles eram cristãos, mas eles evangelizavam dentro das casas. Vale olhar para tudo isso. E lá acontecia de uma forma de muita conversão. Os encontros catequéticos nas casas conduzidos pelos pais ou responsáveis têm validade no processo iniciático. Então, se para ter validade, para a criança passar da primeira etapa para a segunda etapa, para a terceira etapa, precisava ter 30 encontros de catequese, toda semana junto com a catequista na igreja. Hoje, toda semana, o encontro de catequese com a família tem essa mesma validade. Quando chegar no final do ano, vamos fazer o processo do rito de passagem, passando para a próxima etapa, tá? Depois ele vai falar sobre a iniciação à vida cristã de adultos, isso é muito importante também. Nós, com essa catequese na família, vai aparecer muitas pessoas adultas para a catequese de adultos, né, para o catecumenato, propriamente dito, e nessa catequese de adultos, como fazer, então? Aqui se orienta para que se reúna em pequenos grupos personalizados na igreja. Com a suspensão que nós acabamos de passar pela bandeira vermelha, né? Sabemos que está para vir a terceira onda da pandemia. São Paulo já está se preparando para essa terceira onda. Aqui em Curitiba não vai ser muito diferente. Quanto mais frio, mais fácil das pessoas adquirirem resfriados. E com isso, o vírus prospera. Então,
Qual é a orientação para a catequese de adultos? Conversando com o padre Luciano, a gente chegou à seguinte conclusão. Também dá para se fazer na casa. O adulto, você envia o material e o adulto faz em casa. Porque o adulto, ele não é, se ele procurou a igreja, é porque alguém que mora com ele também é católico. Às vezes é uma sogra, às vezes é a própria mãe, às vezes é a própria namorada, a própria esposa, que chega à conclusão, para nós precisamos casar na igreja, mas você não tem os sacramentos, então vamos procurar a igreja. Então, essa pessoa adulta é que vai formar essa pessoa católica vai formar com esse adulto, que é candidato à catequese, aquela pequena comunidade dentro de casa, onde acontece o encontro. Só que com uma diferença, pelo menos uma vez por mês, o encontro deve ser na igreja, para que a pessoa do catequista, para o adulto, é muito importante, porque eles têm muitas dúvidas, e o catequista vai poder esclarecer essas dúvidas. Depois ainda vem falando sobre a pastoral do batismo, que não parece, ou ainda não se entendeu, que a pastoral do batismo também faz parte da catequese. E o agente da pastoral do batismo, ele é um catequista. Então, a pastoral do batismo, o Dom Peruso, mais uma vez, ele nos orienta sobre a importância de ser um encontro personalizado entre pais e padrinhos e aquele catequista do batismo. Também, por motivo da pandemia, acontecer sempre na igreja e não na casa, para não haver contato físico com outras pessoas, correndo o risco de levar o vírus ou de receber esse vírus da família. Então, sempre na igreja, que é um lugar mais aberto, tem mais espaço, e é mais fácil daí para manter o isolamento, né, o distanciamento uns dos outros. Essa carta foi enviada para nós, mais ou menos, ali pelo dia 16, 14 ou 16 de dezembro, tá? E ela está muito válida. Ainda tem o outro circular que veio da CNBB, sobre as orientações litúrgicas. E nessas orientações litúrgicas, traz a orientação sobre a iniciação à vida cristã, a iniciação à Eucaristia e ao sacramento do Crisma. Se vocês estão organizando esses sacramentos nas comunidades aí, leia com muita atenção essa orientação litúrgica, todas as exigências que estão ali, toda a forma de se comportar. Por exemplo, o sacramento do crisma é um pedacinho de algodão para cada crismando. Não é para passar o dedo na testa de um, molha o dedo no óleo, passa na testa do outro, molha o dedo no óleo. Isso não é para ser feito. É para se usar um algodãozinho, passa o algodão na testa, joga lá põe lá no outro pratinho, pega o algodãozinho limpo, molha no óleo, passa na testa do outro crismando. Poucas pessoas, toda essa parte do isolamento, tudo isso é muito importante. Então, está na outra circular que veio da CNBB, que daí vale para todo o Brasil. Retomando agora o assunto, catequese na família, acho que vocês devem estar pensando, mas não era esse o assunto, mas eu tinha que abordar tudo isso para a gente entender esse processo da catequese na família. Como fazer, então? Dentro do próprio livro do catequista, ali ensina como fazer os encontros. Como que a gente prepara um encontro, então? Tem que ser escrito como se fosse uma novena de Natal, né? Como que é o livro da novena de Natal? Acho que é uma coisa fácil que todos os catequistas já participaram e sabem como funciona. Tem lá, preparação do ambiente, o que vai colocar na mesa naquele dia, tem o animador, daí tem as orações, sugestão de canto. Na novena de Natal não é assim? Então, a mesma coisa, para que possa acontecer esse encontro na família, tem que ser tudo escrito dessa forma. Nunca usar pai, mãe, não.
Usa leitor 1, leitor 2, leitor 1, leitor 2, catequizando. Põe o catequizando também para ler, para fazer perguntas. E tudo tem que ser escrito para que a família, porque a família não tem condição, por exemplo, se você falar para eles fazer uma pergunta, para eles refletirem em cima daquela pergunta, eles não conseguem conduzir dessa forma, porque eles nunca foram catequistas, né? Então, como que eles conseguem? Lendo. Ler, eles vão entender o assunto. Por exemplo, eu preparei um encontro agora essa semana para enviar para um grupo de segunda etapa, onde falou sobre o nascimento de Jesus, a família de Jesus. Então, ali nesse encontro, pediu assim: prepara o ambiente, coloque em cima da mesa o presépio, coloque lá também a certidão de nascimento da criança, e comece conversando sobre como que foi o nascimento dessa criança. Quais as preocupações que o pai teve, que a mãe teve, comprar roupinha, comprar bercinho, pré-natal, conversar sobre isso. Então, tudo tem que ser escrito. Leitor 1, conduz essa conversa. Daí veio o leitor 2. Assim também foi com Jesus, com José e Maria, a preocupação do nascimento de Jesus. Então, o encontro vai sendo conduzido conforme o livro do catequista. As tarefinhas que vai ser enviadas, se a criança tem o livro em casa, fica mais fácil. Você pode escrever ali, olhe no livro do catequizando. Mas se não tem, a criança não tem o livro, como acontece em algumas paróquias que a criança não tem o livro, manda a tarefinha por ali mesmo, junto nesse texto que é escrito. Quando chega o momento da leitura orante, nós sabemos que nossas famílias não têm prática de fazer leitura orante, como nós catequistas não tínhamos, até bem pouco tempo atrás, né? A gente aprendeu a fazer, a partir do momento que começou a se falar na catequese estilo catecumenal, é que a gente veio aprendendo a rezar com a Bíblia. Até então, nós rezávamos Ave Maria, Pai Nosso, oração do Espírito Santo, Santo Anjo, assim era a catequese. Agora não, agora a oração do encontro de catequese é a leitura orante da palavra de Deus. Nós não fizemos hoje o que a Joelma ficou de fazer no final com vocês, porque eu vou ter que me retirar mesmo, quando der 8h30, eu tenho que me retirar para ir lá ajudar minha mãe. Mas aí ela vai continuar com vocês nesse momento da leitura orante, para que vocês possam terminar rezando a palavra de Deus. Então, voltando lá no encontro de catequese, conduzir a leitura orante, tudo tem que ser escrito. Sente, respire fundo 3 vezes para descansar, silencie a sua mente, silencie seu coração. Agora Deus vai falar, mas tudo isso tem que ser escrito. Daí, o texto bíblico. Quem é catequista aí de primeira etapa sabe que essas crianças não vão saber achar o texto bíblico, alguns pais sabem, outros não. Então, para explicar, vocês podem até fazer uma chamada de vídeo, como nós estamos aqui, apenas para explicar como encontrar texto bíblico. Pode ser uma chamada pelo WhatsApp mesmo, lá uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, que você conversa com aquela família. Só que se você tem 8 catequizandos, você vai ter que ligar para as 8 famílias, uma de cada vez. Se você tem 15 catequizandos, você vai fazer 15 ligações de chamada de vídeo, porque tudo tem que ser personalizado. Agora, fazer catequese por chamada de vídeo não é viável. Por quê? Porque o ponto alto da nossa igreja, olhando lá no Atos dos Apóstolos, já no capítulo 2, né, aonde se fala da pequena comunidade, é a vida de comunidade. E como nos colocou ali o Papa Francisco no documento, a vida dessa comunidade para o catequizando é a pequena família. Ali é a primeira comunidade onde a criança vive. Ali é a igreja doméstica.
Então, nós podemos fazer chamadas de vídeo para explicar as coisas para os pais, mas quem vai conduzir a catequese para a criança é o próprio pai, a própria mãe. E o catequista só auxilia. Uma outra grande preocupação que está acontecendo nas paróquias. Ângela, tem catequista que não tem computador. Como que ele vai digitar esses encontros de catequese? Isso aconteceu também na minha paróquia. Nós temos catequistas que só têm o aparelho do celular e não tem condição de estar indo toda semana na Lan House para digitar o encontro, até porque a catequese, comecei a preparar ela domingo, e todos os dias eu mudava alguma coisinha. Todos os dias eu mudava alguma coisinha. Agora que eu cheguei a enviar para a catequista que trabalha essa etapa, eu enviei ontem para ela também olhar e ver se ficou bom, e se ela quer mudar alguma coisa para dar tempo para poder entregar para os pais domingo, sábado. Então, é importante ter o computador, mas tem catequistas que não têm. E fazer o que então? Ou tem catequistas que nunca mexeu no computador. Como resolver isso? Como ajudar? Então, uma sugestão que eu posso compartilhar com vocês agora, que nós fizemos assim na minha paróquia, que está dando bastante certo. Cada catequista está com o seu grupinho de catequizandos no Whats. Isso, todos os catequistas têm o celular. Agora, um catequista por etapa, que nós chamamos de catequista piloto, ele prepara um encontro toda semana. Eu sou uma das catequistas piloto. A gente prepara um encontro e entrega para os coordenadores das comunidades. Esses coordenadores das comunidades vão enviar para aquele catequista específico. Por exemplo, eu preparo os encontros da segunda etapa de catequese. Esse encontro da segunda etapa de catequese vai para todos os catequistas de segunda etapa que tem na minha paróquia aqui. Esses catequistas de segunda etapa podem fazer diferente, podem mudar o encontro? Pode. Só não pode fugir do tema, mas pode mudar conforme a sua experiência religiosa. Aquele catequista que não tem condições de mudar porque ele não tem o computador, ele não vai poder mexer no encontro, para ele está sendo maravilhoso, está sendo ótimo essa ajuda que ele está recebendo. Aquele outro que já tem condição de fazer diferente, ele pode fazer diferente, ele faz. Como catequistas de quarta etapa, de quinta etapa, que são, catequistas mais jovens e que já estão fazendo faculdade, já têm o computador em casa, para eles fazem, eles mudam conforme o jeito deles. Às vezes eu sugeri tal música, mas aquele catequista gosta de outra música, ele pode mudar? Pode, é tranquilo. É só uma forma de apoiar, para que nenhum catequista desista da sua missão. Isso é muito importante. Esse apoio que nós precisamos dar para os nossos catequistas, para que nenhum catequista desista, porque quando chegar a hora de voltarmos para as salas de catequese, nós vamos precisar de todos os catequistas. Aí o catequista, coitado, que nunca teve um acesso ao computador, que nunca trabalhou, e ninguém de nós nunca trabalhamos dessa forma, eles pensam assim, estou ultrapassado, não vou dar conta, vou desistir do assunto. Mas não é por aí. Por isso nós somos uma comunidade. Então, vocês coordenadores, veja aí, se organize, peça para um catequista de cada etapa partilhar os encontros preparados, para que outros catequistas daquela mesma etapa possam receber. Se quiser modificar, modifica, envia para os pais. Agora, nós também deparamos muitas vezes com alguns catequizandos que vivem com a avó. Isso aconteceu também aqui na minha paróquia. Moram com os avós. Essa avó, nem alfabetizada ela era. Ela é uma pessoa analfabeta. E aí aí ela disse para a catequista assim, eu vou deixar
Daí, o ano que vem, quando voltar para a sala, eu coloco ele na catequese de volta. A criança fez aquele rostinho triste. Agora, imagine quanto que essa criança está sofrendo para estudar, né? Porque já que a avó é analfabeta, da catequese é difícil, imagine a escola. Aí a catequista disse assim para a criança, mas se eu mandar impresso para você, toda semana, o material impresso, imprimir e te entregar, pôr na caixinha do teu correio, você consegue realizar o encontro? Daí ele riu, os olhinhos dele brilhou de alegria. E a avó também ficou muito feliz. Ah, daí dá certo. Gente, essa forma também de entregar impresso tem que tomar muito cuidado. Quem aí é professor sabe como que está acontecendo isso. O material impresso também tem que ficar de quarentena. Então, se você vai imprimir o encontro dessa semana, você só vai poder entregar daqui 8 dias. Naquela casa lá, você vai colocar o papel lá. Se você receber esse papel de volta, traga para a tua casa, deixe ele em quarentena de volta por 8 dias. Porque o papel segura, o vírus permanece no papel por mais tempo. Então, tanto você pode estar transmitindo o vírus para aquela família, como você pode estar trazendo o vírus para dentro da sua casa. Foi com isso que muitos professores se contaminaram. Então, você, catequista, vamos prestar atenção. Dá para fazer assim, pegar material nas casas, colocar na caixinha do correio, coloca dentro de uma sacolinha, dentro de um saquinho plástico, alguma coisa, dá para fazer? Dá. Mas todo cuidado é pouco. Entenderam? Outra coisa muito importante, assim, que eu já ouvi de algumas paróquias, é maravilhoso. Muitas famílias catequistas pedem para as crianças, quando a criança, o pai e a mãe não estão podendo ajudar, está trabalhando dentro de casa também, nós temos muitos pais trabalhando dentro de casa também. E o encontro está acontecendo no domingo, junto com a madrinha de batismo. Veja que lindo. Essa madrinha de batismo, ela é tia da criança, já convive junto ali. E ela está realizando os encontros de catequese com o afiliado. E aí é claro que envolve o pai, envolve a mãe também. Mas os padrinhos e madrinhas de batismo estão ajudando também. Às vezes aquela família que está desanimando, né, que nós precisamos dar uma injeção de ânimo neles, então sugere isso. Ah, por que você não convida a tua comadre, teu compadre para participar junto? Isso vai fazer com que os padrinhos de batismo se sentem felizes e as crianças também se sentem felizes. Então, sempre uma das sugestões que a gente dá também é que quando realiza o encontro de catequese na família, tire uma foto e envie para o seu padrinho de batismo. Envie para sua madrinha de batismo. Porque daí isso é uma forma da criança anunciar, contar para alguém que está fazendo catequese. E esses padrinhos, essas madrinhas sentiram vontade de ajudar e estão ajudando. Então, isso também faz com que a catequese familiar crie mais gosto, né? Fique mais gostosa de acontecer. Outras testemunhos que eu já ouvi também de outras paróquias, de famílias, né? E até aqui mesmo na minha paróquia eu ouvi famílias dizer que teve encontro que eles ficaram até 2 horas conversando. Porque conversar com o filho, esse filho, ele tem 14 anos. Veja que é uma conversa que valeu a pena mesmo, né? Porque adolescente, para você conversar com eles, que a gente que já passou por isso, e muitos pais aí que têm filhos adolescentes, sabe que eles são complicados, né? E eles conseguir conversar com esse adolescente até por 2 horas sobre o assunto da catequese, isso foi muito válido. Isso é muito válido. Então, assim, esse encontro de catequese na família está sendo uma bênção para muitas famílias. Aquela família que tem dificuldade,
catequista olhar com mais carinho para essa família. O material que a arquidiocese propõe para nós é o crescer em comunhão, aqueles símbolos de entregas, os ritos de passagem que a gente diz, que é a entrega da palavra, da profissão de fé, do Pai Nosso, das bem-aventuranças, também acontecer, vamos fazer acontecer. Se ainda não pudermos voltar para a igreja, porque, por enquanto, não está podendo criança ir para a igreja, né, com menos os menores de 12 anos, de 14 anos, não é para ir para a igreja, é para ficar em casa mesmo, né? Então, vamos fazer os ritos de entrega também de passagem em casa. Essa é a orientação que a gente tem. Agora eu abro para perguntas. Se alguém quiser perguntar, se alguém quiser contar uma experiência também. Eu gosto muito de ouvir experiências também. Tá bom? Fica aí aberto para vocês perguntarem ou completarem alguma coisa. Deu para entender? Vocês já realizam a catequese na família ou ainda não estão fazendo? Como que está a paróquia? Um de cada vez, gente, assim ela não vai entender. É, Ai, ai. Então, eu vou falar então, eu. pode Então, falar. na nossa paróquia, sim, os encontros estão acontecendo, né? Eu vou falar, a minha turma é da Crisma, né? Da quarta etapa. Estou tendo bastante aproveitamento. Alguns saíram, né? Inclusive, essa semana eu fiquei muito triste, porque a mãe separada, né? Daí as meninas, uma de cada pai, e elas foram morar com o pai. E o pai é evangélico. Hum, Daí eu não tive o que fazer, né? Daí como que ia fazer, né? Às vezes nem vão morar aqui, aham, né? Nem vão morar aqui. E elas participaram ano passado, ano atrasado, tudo, fizeram Eucaristia, elas estavam fazendo encontro. uhum, Mas daí aconteceu, né? é. Daí eu fui obrigada a aceitar. Eu não tive, assim, argumentos daí Uhum. E para isso, né? quem sabe quando elas crescerem mais, elas fazem a catequese de adulto daí, né? Sim, aham, daí, poxa, né? E daí uma outra Agora catequista, elas têm que obedecer o pai, né? sim, né? Então, Toda daí saída. não teve o que fazer, né? Então, assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Então, Pode fazer. os encontros são enviados, né? Uhum, Aí eu uhum, coloco no grupo e vou no uhum, privado de cada um e falo: o encontro já está lá no grupo. Eles tá. respondem ok, ok e tal. Isso no sábado, no domingo. E, Aí quando dá quinta e sexta-feira, aí eu dou mais uma lembradinha, atualizo o encontro, porque uma mensagem e outra, o encontro fica lá para trás, né? Eu é, atualizo o encontro. Daí aham, no, daí no sábado, daí eles começam, na sexta-feira, alguns uhum, já entregaram até, né? Já fizeram. Aí na sexta e no sábado, daí eles correm. Eles deixam assim meio para a última hora, mas acontece. Mas uhum, acontece. Aham. Daí, assim, eu tenho medo, assim, de ficar cobrando, lembrando toda hora, para não ser chata e ficar cansativa, é porque né? como é na família, eles podem fazer o dia e o horário que tiver disponível, E, né? já tem essa semana, né? São É por esses isso assim. lembretes. Eu faço, assim, esses lembretes com ele. Aham. A gente envia, aqui a gente envia sempre no sábado à noite, porque muitas Uhum. famílias estão fazendo no domingo. E cobramos assim um retorno deles, até no próximo sábado eles dão um retorno para a gente do encontro realizado. Porque daí eles mandam É assim aqui fotos, também. respondem as perguntas que é feito, Uhum. alguma reflexão, né? Mas é Uhum. assim mesmo. Uhum. É dessa forma mesmo. É. E a gente Qual que é a é. tua paróquia? Oi? Qual que é a tua paróquia? É Bom Jesus. Você é do Bom Jesus. Bom Ah, Jesus, aqui de Colombo. Aham. tá. Até os encontros dessa semana, a gente, através de uma
de reunião que a gente teve, né? Ideias, assim, com outros catequistas de outras comunidades da mesma paróquia, né? A gente até inovou com mais áudio, com vídeo, né? E estamos, Isso. assim, as atividades, os desafios foi pedidos em formas até de TikTok, assim, para chamar mais atenção, sabe? Então, e eles gostaram. Até agora, os comentários, né? Aí eu vou ver o retorno agora no final de semana. Uhum. É isso. Tem algumas famílias que vai para frente, né? E tem aquelas que quando não tem muita condição, às vezes o celular não ajuda muito, já é um aparelho mais assim, Aham. velhinho, né, e tal. Então todas têm várias dificuldades. Precisa olhar para cada um em particular, né? Mas que A bom. gente vai conversando. Mas daí nós Obrigada. temos, uma vez por mês, um encontro, um bate-papo. Eu tenho um bate-papo com os meus catequizandos. Não é Isso. encontro, é um bate-papo para conversar, para ver como é que tá. Aí Isso. tem dado certo também. É. É isso. Obrigada pela Deixar sua. os outros falar agora, né? Pode falar, gente. Quem mais quer partilhar alguma coisa? Ou colocar alguma dificuldade também, né? Eu, Tatiana, da comunidade Maria Imaculada. Uhum. Eu queria saber, assim, como que vocês fizeram referente a esse catequista piloto? Hum. Colocaram para a pessoa querer ser, como que funciona, assim? A gente meio que escolheu, sabe? A gente meio que escolheu assim, de cada etapa, escolheu aquele catequista e claro, perguntou se a pessoa aceitava também, né? Que também quem tem dificuldade já nem vai assumir um compromisso desse, né? A gente escolheu esses catequistas, vamos trabalhar por 2 meses, e depois, se quiserem mudar, também pode mudar, tá? E, e cada etapa ficou um catequista responsável daí que prepara o encontro toda semana e compartilha com os demais, né, para que todos possam, para ser mais fácil para ajudar aqueles que não têm possibilidade. Porque o que aconteceu aqui, né, não só na minha paróquia, mas em outras paróquias do setor. Aqueles catequistas que não iam, perceberam que não ia conseguir preparar o encontro, eles estavam desistindo de ser catequistas. E aí as coordenadoras paroquiais começaram a entrar em desespero, mas vai sair todo mundo de catequista e depois, quando voltar na sala da catequese, como que vai ser? Então a gente criou essa forma, né, de ajudar. Mas pode ser escolhido, convidada a pessoa, ou colocar no grupo, né, de catequistas quem que pode ajudar. Tá bom? Outra coisa, assim, esses encontros, a gente tem mandado, assim, algumas catequistas mandam áudio do encontro, né? Eles Uhum. podem ser mandado áudio e vídeo? Então, a orientação que não seja feito assim, né? Mandado áudio ou vídeo, porque daí a criança vai assistir como se estivesse assistindo no YouTube essa orientação. A orientação é que aconteça o encontro conduzido pelo pai e pela mãe, ou pela pessoa responsável da criança. Que essa pessoa conduza o encontro. Como a gente faz lá na sala de catequese, né? Pode ter um videozinho, pode ter uma música, isso pode ter, mas um áudio do catequista dando catequese, isso não é para acontecer. É para acontecer se, como eu disse, por exemplo, explicar como Manda como eles vão proceder na catequese daquele dia, né? Como a família vai fazer, né? Mas através de áudio, que às vezes se torna um pouco mais fácil para o catequista, né? isso, não, daí tudo bem, é tranquilo. Seria isso, obrigada.
De nada, obrigada a você. Mais alguém quer colocar alguma coisa? O tempo está voando. As coordenadoras aí têm alguma dificuldade? Ficou tudo tranquilo? Quanto ao padre, o que o padre está dizendo sobre tudo isso? Fala, Joelma, Carmen. Chama elas pelo nome aí, né? Boa noite, eu sou a Maria de Lourdes do Arapongas, comunidade São José, e eu participo da paróquia Santa Cândida. E eu tenho visto que esses encontros vai muito mais do catequista do que das famílias. Porque o catequista que consegue desenvolver o encontro, eu tenho assim, 2 turmas que estão indo excelente. E tenho 3 turmas que está complicado. Então, vai mais do empenho do catequista do que de próprio da família. Que a família, coitada, ela não tem aquele preparação, né? Ela depende do catequista, que nem eu tenho a da primeira etapa, ela prepara, ela tudo certinho, ela grava um vídeo sempre os pais, assim, dizendo o que é o encontro, o que tem que fazer. Os pais estão adorando. A 4ª etapa também eu tenho, os catequistas também fazem a mesma coisa. Já da 2ª etapa, a participação já está ruim, porque o catequista não é tão desenvolvido. Isso. Então, aí que entra o catequista piloto. Entendeu? Exatamente. Daí, esse catequista, ele precisa da ajuda de mais alguém. Ele é bom, às vezes, para dar catequese. E ele está ali segurando o grupo, só que ele não tem toda essa desenvoltura com a mídia como o outro catequista tem. Então, ele precisa de uma ajuda, né? Então, aí entra o catequista piloto para ajudar. Entendeu? Exatamente. Então, é assim, gente, eu vou me despedindo, né? Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Rezem, né, por mim, que eu estou rezando por cada um de vocês, catequistas da Arquidiocese de Curitiba, né? E assim, não vamos desanimar, né? Quem sabe até mês de agosto a gente consegue voltar com a catequese nas salas novamente, né? É assim que a gente conseguir receber essa vacina aí, todos os catequistas estarem vacinados, com certeza vamos voltar para as salas. Mas a catequese na família, ela veio para ficar, tá? Se nos próximos anos, a catequese na família vai continuar acontecendo. Mesmo tendo na sala de catequese, mesmo o catequista estando com o catequizando na sala de catequese, alguns momentos do mês ou do ano, virá a proposta para a catequese na família também. Então, vai ser as 2 coisas, vai estar acontecendo juntos. Essa pandemia só nos empurrou para essa experiência meio que ou vai, né? Não tivemos escolha, né? A gente ia refletir, a gente ia aprender a ter formação, a gente ia ter treinamento, ia ter tudo. Mas a pandemia não nos permitiu isso. Ela chegou e disse, ou vai, e nós estamos indo, né? Mas aí ela veio para ficar, tá? Isso não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tá bom? Eu deixo um abraço muito forte para todos vocês, né? Rezo por cada um de vocês e rezem por mim também, por nós aqui catequistas da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui nós somos em 63 catequistas e mais 5 de adultos, tá bom? E fiquem com Deus. Então, uma boa noite a todos. Agradeço aí o convite. Desculpa, Ângela, não consegui responder aquela hora, deu travou aqui o meu.
Desculpa, mas assim, só para te responder bem rápido, o nosso pároco está nos ajudando muito, está nos apoiando muito mesmo, sabe? Graças a Deus. Está isso é sendo muito. muito parceiro, assim. Inclusive, ele fez para nós, a gente está aproveitando, sabe, Ângela, também para fazer a formação, sabe? O ano passado a gente fez a formação do diretório, que foi o padre o padre, os diáconos, sabe? Aham. Que nos ajudaram. E esse ano nós vamos fazer a escola do discípulo missionário também, que é o padre também, os seminaristas e os diáconos que vão conduzir para a gente, para todas as catequistas, assim, online. Ai, que Então, bom. eles estão bem firmes com a gente, graças a Deus. Que bom, Joelma. Um abração, então, Joelma, tá Um bom? abraço, Ângela. Deus Boa abençoe. noite. Um abraço aí na tua mãe também, tá? Obrigada, obrigada. Ela tá bem. Agora ela vai para a cama, daí amanhã de manhã nós tiramos ela da cama, damos um banho, passamos o dia cuidando dela. Mas Que ela é bom que ela tem tranquila, assim. vocês, né? Ela é tranquila, assim, bem calminha. Mas muito Deus obrigada abençoe. a todos. Nós que Beijão. agradecemos. Deus abençoe, Ângela. Amém. Tchau. Tchau. Então, pessoal, vamos continuar agora, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre alguma dúvida que tenha sobre o que foi falado, ou sobre a catequese na família, alguma dificuldade que está tendo? E para quem não me conhece ainda, né, eu sou a coordenadora paroquial por enquanto, que estamos em fase de transição também de coordenação na paróquia. Temos aqui também todas as coordenadoras, né, das 5 comunidades. Então, o que vocês precisarem, que estiverem em dúvida, podem falar conosco, né? Que se a gente não souber como resolver, a gente vai buscar auxílio também para estar ajudando vocês, tá bom? Essa é a primeira live que a gente está fazendo, mas no mês que vem a gente pretende fazer uma outra live com a Eva, né? A Eva que estava marcada para estar hoje com a gente, infelizmente teve um imprevisto, não conseguiu, mas para o mês que vem a gente já vai estar conversando com ela também, mais ou menos sobre o mesmo assunto. Tá bom? Então, isso é tudo o que a gente quer, ficar perto de vocês e a gente está aprendendo tudo junto, né? Se a gente ficar junto, mesmo que seja de forma assim online, nós vamos conseguir. Achei muito bonito que uma das coisas que a Ângela falou, né? Temos um desafio, vamos enfrentar juntos, né? Temos um desafio? Temos. Não é fácil. Esses dias a gente teve reunião do setor lá da catequese. E, gente, todas as paróquias, que são 7 paróquias aqui do nosso setor, têm as mesmas dificuldades que nós, sabe? Então, temos sim um desafio, mas se a gente ficar junto, nós vamos conseguir. E eu tenho certeza que Deus se alegra muito com a nossa união. Eu tenho certeza que, na medida que a gente busca estar participando desses momentos, estar junto, isso é um alimento para nós. Isso é um alimento para a nossa vocação de catequista. E o Espírito Santo vem em nosso favor, sabe? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, que a gente está aqui para responder. Joelma, eu quero assim só partilhar. Eu acho que a fala dela veio assim para esclarecer mais, para que nós pudéssemos entender realmente o que é uma catequese familiar. E o que eu fiquei feliz, apareceu uma vizinha minha, comunidade São José, Santa Cândida, praticamente vizinho, acho que dá o quê? Dá 3 quadras do meu terreno, né? Então, fiquei muito feliz, paróquia Santa Cândida participando com a gente. Isso é catequese, isso é família. Agora, a vantagem que nós temos com a catequese familiar, que quando começou, nós tínhamos até as perseguições, hoje nós não somos perseguidos, né? Hoje nós temos liberdade para trabalhar. Então, existe dificuldade, existe, e muitas ainda, e muitas. Hoje, falando com a Joelma, falando com a Carmen, hoje me deparei com 2 jovens, uma jovem e outra menina, que não tem celular ainda.
Na nossa paróquia, Senhor Bom Jesus. Aí a Joelma prontamente se colocou à disposição, vamos atendê-la. O exemplo que a nossa palestrante deu, né? Então, dificuldade teremos sim. E uma coisa que ela falou muito clara, ajudar aqueles catequistas que têm dificuldade. Por exemplo, tem dia que eu vou trabalhar, lá onde eu estou trabalhando, no fundo, lá no Santa Gema, o meu celular não pega. Só estou citando isto. Mas essa união, porque quando nós voltarmos para a sala, mesmo que a catequese familiar prevaleça, seja a maioria, mas nós precisamos desse catequista mais humilde, que tem dificuldade. Somos família, somos irmãos. Então, para mim, foi enriquecedor. Eu acho que veio... Você lembra da última... Ah, não, acho que a última reunião que eu teve foi com a comunidade Santa Bárbara, que eu vi que alguns não entenderam, assim, bem o propósito da catequese familiar. Eu acho que foi com Santa Bárbara, sim. Mas foi muito bom, eu agradeço muito. E essa participação de outra paróquia, né? Meu Deus do céu, eu não lembro o nome dela. Minha vizinha, eu sou vizinho dessa paróquia, né? Dessa comunidade, né? Que bom, fico feliz. Amém. Obrigada pela partilha, seu Érico. Então, vamos ler juntos agora o Evangelho. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário que não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu escolhi o Evangelho de domingo para a gente partilhar, porque eu acho que ele tem tudo a ver com a nossa missão de catequista, né? Assim como Jesus é o pastor e cuida das ovelhas, ele nos convida também
a cuidarmos das nossas ovelhinhas. O nosso rebanho é a nossa turminha de catequese. O nosso rebanho é o nosso grupo de catequese, nosso grupo de catequistas. Então, será que as nossas ovelhas nos conhecem? Será que conhecemos a nossa ovelha? E será que a ovelha nos conhece a nós? No diretório da catequese, tem uma parte que fala que nós catequistas temos que acompanhar os nossos catequizandos. Acompanhar assim de forma como um pastor mesmo. Sabe? Acompanhar a vida, conhecer aquele catequizando, conhecer aquela pessoa, aquela pessoinha que Deus nos confiou. E agora nós temos uma missão ainda maior, que é também, né, ir conhecendo as famílias. Então, eu acho que nós temos muito a refletir nesse evangelho do bom pastor, e temos muito para aprender com Jesus, bom pastor, né? Ele dá a vida pela ovelha. Ele não foge quando o perigo se aproxima. Nós também. Nós queremos sim dar a nossa vida, nós queremos dar o melhor de nós. Se tem algo que ainda não nos permite, né, que nos trava, alguma dificuldade que nos impede ali de ter o nosso momento para preparar o nosso encontro com carinho, né, para fazer mesmo ressoar a voz de Deus nessas famílias que estão recebendo, né, as nossas palavras, essa direção. Se tem algo, vamos entregar ao Senhor, que Ele vem em nosso auxílio, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, vem nos ajudar. Vamos estar juntos, vamos ser unidade, porque isso é agradável a Deus, né? Esse é o nosso alimento. O nosso alimento é, além da palavra de Deus, além da Santa Eucaristia, é também a nossa união, é a gente ter essa humildade de estar junto e reconhecer que a gente precisa um dos outros, né? Tá aprendendo, tá ouvindo, isso é agradável a Deus. Então, eu queria deixar essa pequena mensagem, né, para vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar esse evangelho, fica à vontade. Eu gostaria de abordar um pouquinho sobre esse evangelho da celebração de domingo, né? Eu fiz às 9h na Sagrada Família, mas eu quero me apegar um pouquinho no lobo, né? No lobo. Quem são os lobos hoje que estão aqui querendo dispersar, machucar, tomar os nossos catequizandos, né? Aí eu volto. Catequese e pedagogia. A nossa função como catequista é evangelizar. Como pedagogia, formar bons cidadãos. Como cristão, eles podem entender, discernir o certo ou errado. O pastor e o lobo. Mas ser bom cidadão também da mesma forma, mas dizer não para tanto. Primeira com eles. Na sala de aula, como é poluído hoje o mundo, é poluído hoje, olha. Então, eu digo assim, esse bom pastor é o catequista, mas é esse que realmente ama as suas ovelhas e ensina para que elas se amem. A partir do momento que o catequizando meu, ele se conhece por dentro e se ama, ele se ama,
Se ele se ama, eu digo na educação, eles têm uma autoestima elevada, eles se protegem de tantos e tantos poluentes que nós temos aí, até vícios, tanta coisa, né? Então, esse evangelho, ele te abre vários elos, vários os caminhos, né? Eu lembro bem que um dia eu fiz uma homilia e alguém falou assim, nossa, mas na televisão eu escutei de outra maneira. Mas são tantos os caminhos, né? E eu digo assim, coordenação. Se você ama as tuas ovelhas, que somos nós, os catequistas, nós vamos tentar entender e usar o que a nossa palestrante falou. Tem dificuldade, vamos ajudar, vamos sentar junto. E se for um catequista aberto, se não for também, daí já fica bravo, né? Mas digo assim, eu acho que feliz foi a Joelma em trazer esse evangelho de domingo passado. Porque a partir do momento que nós nos amamos, amamos quem está ao nosso redor, e provocamos para que esse ser, essas nossas ovelhas se amem também, elas estarão protegidas assim, saberão dizer não por tantas e tantas coisas que estão rodeando e querendo tomar elas de nós. Querem tomar. Querem tomar principalmente as meninas. Não, os meninos também, né? Correm muito risco hoje. Muito risco. Não conseguem entender que, através do batismo, nós somos filhos de Deus e Deus quer que nós caminhemos com Ele. Claro que se torna difícil, porque temos aí dizer não para várias coisas. Mas a partir do momento que nós falamos não para várias coisas, nós achamos N e N, muitas outras coisas que nos realizam e nos permitem amar e ser amados. Amém? Eu acho que também a gente pode levar em conta que Jesus era um pastor diferente. Ele não tentava uma vez só. Ele tentava diversas formas, diversas maneiras. Ele era bem pedagógico. Uma forma não dá certa, vamos tentar outra. Essa daqui não dá certa, vamos tentar uma nova fórmula. O catequista ele não pode ter medo de ousar, sabe? Buscar novas fórmulas. Assim não está dando certo, aí vamos mudar, vamos fazer diferente. Vamos buscar novas maneiras. Talvez o texto está muito cansativo, vamos tentar enviar no áudio. Está muito cansativo, tipo, o mesmo sábado, todo sábado enviar áudio, diversifica no outro, colocar o evangelho em vídeo para a família e depois fazer um momento orante com a família, buscar novas maneiras, novas formas, porque daí assim também, porque na escola também a gente tem que olhar pelo lado, é impossível a gente falar hoje em catequese e não lembrar que a escola também está assim. Então, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que buscar novas formas, né? Não ter medo de tentar encontrar. Eu brinco muito com o pessoal que cada criança tem a sua chavezinha, né? Cada criança tem o seu jeito de ser e a gente tem que descobrir a nossa forma de se achegar a essa pessoa, né? A essa família. Cada família é diferente. Talvez numa brincadeira, talvez num videozinho no final, que no momento do evangelho, no momento do aprofundamento do evangelho, eles não vão entender, mas às vezes uma mensagem do dia a dia, essa mensagem pode tocar o coração deles, eles compreenderem o que o evangelho quis dizer. Eu acho que tudo é válido. A partir do momento que a gente faça com amor e carinho, tudo é válido para ajudar a enriquecer esse trabalho, né? Esse momento com a família, né? Carmen, quando você falou que procurar novas alternativas, procurar o diferente,
Eu volto para a pedagogia. A nossa vida é contida de construção e desconstrução. Construir não deu certo, volta, volta. Agora, a palavra não e a palavra desistir não pode existir. Essa deve ser apagada. Mas temos em tudo, profissional, religiosa, educação, ela é contida, construção e desconstrução. Né? Desconstruímos, começamos de novo, mas com amor. Visão do bom pastor. Na verdade, assim, é um barco novo. É um barco onde todos nós somos novos, né? A gente está mais ou menos igual aquele barco onde Jesus está chegando no meio daquela turbulência toda, né? Nós estamos mais ou menos num barco assim. A gente está enxergando Jesus, mas ainda não sabe o que vai acontecer, né? É mais ou menos isso. Eu acho assim, a gente tem que esperar em Jesus, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tipo, esse diferencial, esse cativar, né? Eu amo o Pequeno Príncipe e uma frase que ele fala é a mais pura verdade. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se a gente quer o carinho das nossas crianças, nós vamos ter que também cativar os pais, né? Porque um está muito ligado ao outro. Quando Jesus caminhava pelas águas, chamou Pedro, vem ao meu encontro. O que aconteceu? Pedro não confiou. Pedro teve dúvida, começou a afundar. E nós não podemos permitir que nosso barco afunde, porque estamos com o Senhor. Porque Ele é o nosso bom pastor. Amém. Obrigada aí pela partilha, seu Érico, da Carmen. Eu achei na internet umas palavrinhas do Papa Francisco sobre o pastoreio. Então, para a gente encerrar agora esse momento, só queria compartilhar com vocês um pedacinho, tá? Então, aqui tem um trecho, né? Tem todo um texto, mas eu gostaria só de falar com vocês sobre o segundo parágrafo. Este trecho do Evangelho mostra a figura de Jesus como bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Segundo Francisco, ao contemplar essa passagem evangélica, compreende-se o tipo de relação que Jesus tinha com seus discípulos, um relacionamento baseado na ternura, no amor, na promessa de um dom imensurável, a vida em abundância. Então, compreende-se o tipo de relação que Jesus tinha com seus discípulos, um relacionamento baseado na ternura, no amor, na promessa de um dom imensurável, a vida em abundância. Então, que a gente possa pensar também nessa relação que nós temos com os nossos catequizandos, com os pais, com o nosso grupo de catequista. Como é essa relação? Estamos tendo esse relacionamento? Estamos conseguindo mesmo? Esse relacionamento está baseado na ternura, no amor, no respeito? Então, que fique essa pequena mensagem, né, para a gente. E mais uma vez eu agradeço a participação de todos. Tem alguma catequista que não é da nossa paróquia, que está presente ainda? Acho que já saíram. Mas obrigada, então, a todos. Acho que a gente pode encerrar, então, não sei se alguma coordenadora tem algum aviso para dar. Eu tenho, Joelma. Pode falar, senhor. O meu aviso é o seguinte:
Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Ver esses rostinhos, não todos, mas o sorriso, poder partilhar. Nós com a Carmen estamos quase todo dia junto, o esposo dela ali, sempre conversando e tal, né? A Neuza, então, nossa, é tão bom estar junto. É tão bom caminhar junto, errar junto, acertar junto. Então, eu fico feliz, fico muito feliz, olhando para esses rostinhos que acreditam no amor de Deus e acreditam que ainda é possível, sim, formar bons cristãos. Amém. Quer falar, irmã? Não, você estava perguntando se tinha alguma catequista diferente, e eu acho. Eu sou da paróquia São João Bosco, do Bairro Alto. Ai, que legal! Obrigada por estar conosco nesse momento. Eu estou, assim, buscando conhecimento. Eu até falei, hoje não tinha nenhuma reunião, né? E até falei assim, ou eu ganho o divórcio, né? Ou eu evangelizo o marido, né? Que todo dia eu tô... Ontem eu fiz um curso com o pessoal de Belo Horizonte, da Pastoral Familiar, né? Então, estou aí buscando conhecimento, vendo o que pode, o que não pode fazer, né? Mas, pelo que eu entendi mais ou menos, é que como é que era o nome dela que estava aí? A Ângela, né? Ângela. Uhum. Que eu dou da 5ª etapa, né? Então, são mais adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes. Então, com essa pandemia, assim, eu fiquei pensando, assim, como que eu poderia fazer o primeiro encontro com os pais, né? Os pais passarem. Então, com essa pandemia aí, a autoestima dos pais estão lá embaixo, né? Lá embaixo, né? Então, eu preparei um encontro, ainda não terminei, como diz assim, diz a Ângela, né? A gente vai fazendo, daqui a pouco olha de volta, não tá bom aqui, arruma ali, né? Então, eu preparei, assim, uma videoaula, né? De espiritualidade e autoestima, né? Então, daí eu fiquei agora que ela falou ali, assim, nossa, será que eu posso fazer esse encontro, pelo menos o primeiro, né? Nessa formatação? Isso que eu fiquei na dúvida agora. O que você acha? No caso, fazer assim online, Não, eu vou gravar, né? Que nem vocês estão fazendo aí, no PowerPoint, né? E daí gravo eu, né? É uma espiritualidade para eles, para os pais, para os filhos, né? Dando a autoestima, né? Levando eles mais para cima, né? Que eles podem, né? Que eles podem. E aonde tem aonde na palavra de Deus que a gente encontra, né? Que nem você leu a palavra ali e você falou, né? Então, nós, as ovelhas são eles, né? Nós somos os pastores, né? E assim que eu fiz o encontro, né? Tá prontinho. E agora, quando ela falou, ela disse assim, nossa, tô ferrada. Vou ficar mais uma semana, tenho que fazer outro, né? Então, é assim, você pode estar fazendo essa catequese personalizada, catequese não, esse encontro personalizado com a família, igual ela falou, se você tem 15 catequizandos, você tem que fazer um encontro para cada família, para 15 famílias. Não, mas eu pensei assim, só o primeiro, porque eu tenho 41 catequizandos. Ah, entendi. Entendeu? Só Não seria um encontro de catequese, seria mais assim um encontro seu com os pais, né? Isso, é o primeiro. Pode sim, né? Não tem problema. Primeiro, pode sim, né? É legal fazer isso. Nossa, agora me ferrei. Já faz uma semana que eu estou buscando, indo para lá e para cá, aí eu acho que agora que está pronto, né? Daí chego aqui e falo assim, digo, não, vou ter que fazer tudo de novo. Gostei da ideia. Eu gostei da ideia. É espiritualidade e autoestima, né? Estimular os pais, né? Estimular os jovens também, né? Os jovens, porque eu faço formação
de catequese fora da caixinha, com a eu Raquel também. Abdala. Eu também. Raquel Abdala. Isso, então você tem a Ela autoestima, você tem que ela teve a sétima aula que ela deu, né? Autoestima e espiritualidade. Então, Aham. eu até passei uma mensagem para Raquel perguntando se eu podia dar um encontro nos catequizando, se eu podia fazer, até alguma figura que ela tem, se ela me dava autorização. Ela disse, não, faz do teu jeito. Eu digo, não, eu vou fazer do meu jeito, porque o teu cada um é diferente, né? Eu digo, vou fazer do meu jeito. Assim, nossa, é uma maravilha, né? Daí, quando a Ângela falou ali, eu já me arrepiei aqui, né? E agora? Mas não vai ser assim, o encontro para catequese, né? Para catequese, né? É um incentivo. Para estímulo aos pais, né? Aos pais e aos jovens, né? É muito, Neuza, você que viu, é muito show, né? É muito enriquecedor. É muito animador. É. Muito, muito bom. Verdade. Mas é isso, já que você falou que eu estou começando no caminho certo, então é um passo atrás do outro, né? Então a gente dá o primeiro passo, né? Verdade. Que legal. Muito bom. Obrigada pela partilha. Já ficou a ideia para nós também. Não. Amém. Obrigada. Nada. Então, gente, vamos encerrando, né? Deu o nosso horário também. Muito obrigada pela participação de todos. Que Nossa Senhora, né, interceda por nós. Que o Espírito Santo nos dê esse vigor, né? A gente já falou em outras oportunidades. O Espírito Santo é movimento, né? Não é água parada, não é nada parado. O Espírito Santo é um movimento, né? É a força, é o vigor, né? E é o fogo, é o vento. Então, que esse Espírito Santo venha nos encher, venha encher nossos grupos de catequista, aquelas que não puderam participar, que o Espírito Santo venha também sobre o nosso pároco, sobre os seminaristas, sobre os nossos diáconos, todos que estão nos ajudando, né? Sobre a nossa equipe de coordenação, sobre todas as outras paróquias também do nosso setor, que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha abrir essas portas, né, gente? O Espírito Santo vem abrindo essas portas que a gente não consegue abrir sozinho, mas que para ele, para o Espírito Santo, para Deus, nada é impossível. E que ele vai abrindo essas portas para nós. Amém? Então vamos rezar, né, para encerrar esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Boa noite.